que você tem falado sobre você mesmo para as pessoas? Você diz que você é um perdedor, que você não consegue, que as coisas não dão certo. Será que você tem colocado maldição a você através das suas palavras? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esses vídeos têm o intuito de fazer você se conectar cada vez mais com a palavra de Deus. Então você separe aí esse tempo que você vai ouvir essa palavra, que você vai meditar, como se fosse mesmo um devocional, o seu momento de se desligar do mundo e se conectar à palavra. Amém? Eu já peço para você curtir o vídeo, se você gostou, ao final deixe seu comentário, compartilhe com quem ama, com quem você acha que precisa desse incentivo para ler a palavra. E sem demora, eu quero que você abra sua Bíblia, que você esteja com a sua Bíblia. Sempre que você for ver o vídeo aqui nesse canal, a gente vai estar lendo a palavra, e eu quero que você leia Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde nós vamos ver como é importante nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos, amém? Então vamos lá, vai ser Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. Amados, aqui então nós estamos vendo o princípio de tudo, né? E de como a Terra foi criada, de como os seres humanos foram criados, enfim, daqui para frente a gente consegue ver como foi a formação das plantas, do céu, enfim. Mas o que nós vamos entender aqui hoje, nós vamos falar hoje é da importância da palavra que falamos, daquilo que proferimos. E Deus aqui, ele, para criar a luz, ele, antes de tudo, ele falou. Ele poderia muito bem, né? Aqui tá escrito, e Deus criou a luz. Não. Mas primeiro veio, disse Deus, haja luz, e houve luz. E nós, como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também devemos nos preocupar com aquilo que nós falamos, porque o que nós falamos também é possível criar coisas no mundo espiritual, amém? E não só aqui, neste momento, mas em vários outros momentos na palavra, Deus nos avisa como é importante a gente prestar atenção, não só naquilo que falamos, mas também naquilo que fazemos. E então, hoje eu quero que você possa refletir sobre como você tem passado os seus dias. Você tem colocado fé em Deus, fé de que Ele é capaz de mudar uma situação, fé de que você pode ser a imagem semelhante de Deus, que Deus te criou com habilidades, com dons, com características que só você tem e que você deve explorar ao máximo para extrair o melhor disso tudo. É claro que cada um de nós também temos muitos defeitos, né? Faz parte do ser humano, mas nossos defeitos podem ser minimizados. E muitas vezes quando a gente só fala sobre as coisas ruins, não só de nós, mas também do próximo, né? Deus fala a importância de não fofocar, de não falar da vida alheia, de não ficar esticando um certo assunto. É claro que a gente comenta uma coisa que aconteceu, outra ali, mas a fofoca ela vai além, é você sentar com uma outra pessoa e começar a espizinhar, a falar mal. Deus não gosta disso, né? Eu não sei vocês, mas sempre que às vezes eu paro para fofocar com alguém, mas por muito tempo, claro que eu tento fazer isso cada vez menos, mas às vezes a gente sabe que às vezes a gente sai com um amigo, com uma amiga,
comenta sobre uma situação e fica ali falando, eu sinto um peso tão grande, me começa a dar uma sensação ruim, sabe? Por quê? Porque a gente tá criando no mundo espiritual uma atmosfera de negatividade. A gente não está proferindo coisas boas, a gente não tá emanando coisas boas, e isso é algo que pesa o nosso espírito. E você percebe que quando a gente começa a falar bem de alguém, de uma situação, a gente sente até uma alegria, né? Então isso é, além de ser comprovado cientificamente, que a gente, quando pensa positivamente, começa a falar coisas boas, a nossa mente muda, né? Eu até vou contar aqui pra vocês que hoje eu passei por isso que eu trouxe essa palavra pra vocês. Hoje é um dia que eu estava extremamente cansada, cheia de coisas pra fazer desde manhã, e a minha filha, ela é pequena, né? Ela tem 11 anos, então ela, quando ela se sente muito acometida ali do dia, ela já começa. Ai, que dia chato, ai, como eu tô cansada. E aquilo já vai me fazendo um pouco mal, né? Então, olha só como a gente pode afetar o dia um do outro, às vezes só pelo que a gente fala. É por isso que eu falo, por isso que eu digo, o que você tem falado pro outro? Você tem falado coisas boas, coisas ruins? Mas voltamos aqui. E aí eu já tinha acordado cansada, eu falei, bem, eu só pensei, eu falei, hoje eu não vou falar que eu tô cansada, porque se eu ficar falando em voz alta que eu tô cansada, mais cansada eu vou ficar, né? E assim foi até meio-dia, e a minha filha falando que tava cansada, eu falei, olha, eu também tô cansada, mas eu preferi não falar nada para não deixar o dia mais penoso, né? E aí ela prestou atenção naquilo, não falou mais nada. Então, assim, o exemplo que eu quero dar para vocês é que a gente precisa ter consciência de que sim, às vezes nós estamos numa situação ruim, sim, às vezes nós estamos fazendo coisas que não estão certas, sim, às vezes a gente está numa situação de sermos burros, enfim, de não estarmos numa fase boa, sim, a gente tem consciência disso tudo. Mas quanto mais a gente carregar isso para nós, mais a coisa vai degringolar para um caminho não legal. Agora, quando a gente tem essa consciência de, não, tô numa situação ruim, eu tô desse jeito, mas o que eu posso fazer para mudar, né? O que Deus pode fazer para me ajudar, né? Para me ajudar a mudar. Ah, mas eu não sei o que fazer. Pergunta para Deus. Vai lá pro seu quarto, ora, faz uma oração, fala: Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Não sei. Não sei. Talvez o Senhor já te dê direcionamento na palavra, Ele te envie. Eu sempre falo assim para Deus: Deus, fala comigo através de livro, de vídeos, de pessoas, né? E uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje que eu quero te trazer, se você está nesse momento de dúvida, de não saber o que fazer, é que um barco só vai saber o lugar que ele vai chegar se ele continuar navegando, né? Então, por muitas vezes a gente não sabe para onde a gente está indo, mas se a gente parar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, o barco, ele só vai ter certeza de que ele vai chegar no seu destino se ele continuar navegando. E com a gente é a mesma coisa, a gente precisa continuar fazendo. Fazendo o quê, né? Então, hoje o que eu tenho para te dizer é: que tal você tirar essa negatividade? Prestar atenção no que você tem falado, não só de você, mas dos outros. O que você tem falado sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho? Que tal você mudar, né, a ambiência, mudar a frequência da sua palavra, para que as coisas comecem a mudar à sua volta? Amém? Lembrando que Jesus disse que o homem fala o que o coração está cheio. Então, para que a gente também possa mudar as nossas palavras, que a gente possa mudar a nossa frequência, a gente precisa às vezes também entender o que a gente tem consumido. Se você tem lido a palavra de Deus, buscado mais a Deus, provavelmente você vai começar a ficar mais parecido com Jesus. Mas se você tem consumido mais rede social, lendo coisas que não te interessam, se comparando com a vida do outro e não olhando mais para si e para o seu relacionamento com Deus, naturalmente você não vai enxergar as coisas boas, não estará focando naquilo que você precisa fazer, e cada vez mais
vai reclamar e vai sair daquilo que Deus tem para você. Amém? Agora é o nosso momento de oração. Eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você, tá? Se ele fez sentido para você, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma dificuldade em relação a isso, me conta aí que eu quero saber. E também que você deixe alguma dúvida que você tenha, né, para que nós possamos falar aqui nesse momento com Deus. Se você tiver, já deixa aí que eu vou ler. E aí nos próximos vídeos eu venho falando sobre isso. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Deus, por nos ensinar a importância, Pai, das nossas palavras. Porque a partir daquilo que falamos, nós temos o poder de mudar a nossa vida, de mudar quem está ao nosso lado. E eu espero que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, da família dela, dando sabedoria, força, capacidade para ela mudar, Pai. Tudo aquilo, Deus, que no momento ela não consegue ver a luz, mas como o Senhor disse, que haja luz na vida dessa pessoa e o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus, é isso que eu oro, já te agradeço e até o próximo vídeo, até o próximo momento com Deus, eu e você. Amém?